Olá, é uma alegria estar aqui com vocês no Aba Talks, um projeto que nasce da parceria entre a Associação Brasileira de Anunciantes e a Rede TV. Eu quero começar agradecendo a Rede TV por acreditar nessa iniciativa desde o início e por abrir espaço para um debate qualificado sobre o papel estratégico do marketing nos negócios. Este é o primeiro episódio que vai ao ar desse projeto, criado para promover conversas profundas com lideranças que estão transformando o mercado anunciante no Brasil. Também faço um agradecimento muito especial ao Amilcar Neto pela parceria e visão em construir conosco essa plataforma que une televisão, digital e conteúdo estratégico para o mercado. Para inaugurar esta temporada, recebemos um executivo que reúne visão estratégica, profundidade analítica e experiência internacional. Hoje nós temos o prazer de conversar com Yuri Maia, Branding Director do Mercado Livre, onde atua há quase 7 anos liderando estratégias que integram dados, tecnologia e construção de marca em um dos maiores ecossistemas digitais da América Latina. Inspirado por pesquisas e dados de consumidores, o Yuri integra tecnologia digital à estratégia de disponibilidade física e mental, considerando as particularidades da jornada do consumidor e compreendendo o impacto de cada ponto de contato no processo de decisão. Ele é apaixonado pelos processos orientados a negócios que alinham o ambiente de comunicação aos objetivos e resultados concretos de negócios. Ao longo de sua trajetória, Yuri construiu carreira em empresas multinacionais de bens de consumo, como a Reckitt, e em grandes agências de publicidade, como Publicis, Young Rubicon e Nelgama, gerenciando contas nacionais relevantes, como Sanofi, Bradesco e TAM Airlines, além de marcas globais, como Chevron e Vale. Yuri, seja muito bem-vindo ao Aba Talks. Sandrinha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, convite seu, convite da Aba. Agradeço também a Rede TV, estamos aqui nessa estrutura linda. Muito obrigado por receber a gente aqui. E vamos que estou muito feliz e sempre bom conversar contigo. Muito obrigada, Yuri. E para iniciar esse bate-papo, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre você como pessoa. O que você gosta de fazer? Quais são seus interesses e o que te inspira no dia a dia? Eu queria saber quem é o Yuri fora do Mercado Livre. Sandrinha, é difícil, viu? Mas deixa eu te falar, eu sou uma pessoa muito eclética, no sentido de gostos, do que eu faço, de mudanças, da minha vida. Eu sou uma pessoa que vou indo e vou entendendo, experimentando, sou muito curioso também, mas enfim, vamos voltar. Eu sou de Recife, nasci em Recife, cresci em Recife, saí de Recife depois de formado, me formei em publicidade e propaganda. Vim para São Paulo, estava ali com 22, quase 23 anos. Vim justamente para trabalhar na Young, e minha vontade era realmente mudar para conhecer um outro mercado, continuar trabalhando com comunicação, com marketing, mas olhando um panorama maior. E São Paulo tem essa característica justamente por estar com grandes contas aqui. Mas não vou entrar agora, você trouxe muito bem aí na introdução minha carreira, não vou falar disso, mas eu acho que essa vontade, de mudar, experimentar, entender, sempre foi grande parte da minha trajetória aí como pessoa. Agora, recentemente, por exemplo, tem 1 ano e meio, 2 anos, fui morar no interior. Decidi sair de São Paulo, fui morar no interior, eu e meu marido, a gente foi para Americana. E agora a gente vai começar a construir uma casa lá. E uma curiosidade para você, nunca falei para ninguém. Opa. A gente vai construir com um modelo de construção novo, que é feito com isopor, com concreto, aí tem isolamento acústico, térmico. E antes de tomar a decisão, eu fiz um mini curso de 1 semana, do engenheiro explicando como se constrói as casas com isopor. Como faz concreto, como que sobe cada linha, como que faz a fundação. Olha isso, gente, de noite, das 8 às 10 da noite, fazendo intensivão.
né? Acho que outras coisas também, né? Eu gosto muito de jogar videogame, né? Quem jogar aí Fortnite, quiser me adicionar e a gente jogar aos finais de semana, vai ser um prazer enorme. E recentemente aí, de 2, 3 anos para cá, tá me inspirando muito toda a revolução, né, que a inteligência artificial está trazendo, não só para o trabalho, mas também para as nossas vidas, né, como pessoa física. E estou estudando muito, lendo muito, eu estou muito antenado no que está acontecendo, e isso me fascina muito. E sobre o Mercado Livre? Porque é um absurdo, né? Os grandes números que envolvem o Mercado Livre. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ó, Mercado Livre, a gente está aí já com uma operação, né, na América Latina, né, Brasil, né, mais de 20 anos. A gente agora, esse ano, chega em 27 anos, se eu não me engano. Né, a gente fez aí 2 anos atrás a campanha de 25 anos, né, justamente celebrando, né, a chegada do Mercado Livre como um grande pioneiro, né, trazendo e-commerce, marketplace, né, para a América Latina. Né? E o Mercado Livre é essa grande empresa de tecnologia, né? Que a gente, obviamente, conecta isso tudo quando a gente fala de marca com progresso, né? O progresso tecnológico, né? De trazer aí uma das maiores marcas da América Latina, né? Das maiores empresas da América Latina, né? Estando aí representando a região em grandes charts, né, enfim, do mundo todo, comparando aí com outras empresas globais, e a gente tem muito orgulho disso, né? É uma empresa latino-americana aí, né, trazendo o seu nome para o mundo. E quando a gente fala de números, assim, são números, né, incríveis, que assim, eu gosto de brincar que assim, nos reportes que a gente faz, né, tem lá, né, quantidade de entregas por segundo, quantidade de compras por segundo. No reporte recente que a gente colocou aí o fechamento de 2025, né, do ano passado, tem lá 95, né, entregas por segundo. Mas o que eu gosto de trazer esse paralelo é a vida real, é a tangibilidade de como isso está na vida das pessoas, né? A gente estava aqui agora no camarim, né, todo mundo comentando, não, eu compro no Mercado Livre, todo dia chega na minha casa. Ah, não, na minha casa chega 2 entregas por dia. Quem mora em prédio é muito bacana, assim, conhecidos, né? Pessoas próximas. Às vezes manda foto, né, da portaria do prédio, áreas específicas para encomendas que chegam, com fotos de caixas e sacolas no Mercado Livre. Né? Pessoas que mandam foto da van na rua. Isso, para mim, é uma tangibilidade mais real, né, desses números, né, enfim, do Mercado Livre aí, grandiosos, do que só o número por si. Eu acho que a gente consegue ver isso. E isso não é só aqui em São Paulo. Em Recife, né, no interior também, toda hora pessoas comentando, mandando foto, né, em outros estados, em outras cidades. E a presença do Mercado Livre aí, né, em toda a América Latina, né, não só no Brasil, é o que traz realmente, é o que a gente tem de proposta de valor para o consumidor, que no final é sobre isso, né? O Mercado Livre se tornou uma marca querida, né? Porque ele está dentro da casa da gente todo dia. Lá na minha casa, 2, 3 sacolas do Mercado Livre por dia. Eu estou subindo aí esse número de vocês, porque eu sou super freguesa, adoro o Mercado Livre. Mas vamos falar de um assunto aqui muito interessante, porque em entrevistas recentes, você mencionou que o Mercado Livre precisa estar onde a cultura acontece. O BBB foi uma decisão de alcance ou de construção de território cultural? Nos conte, Yuri. Um pouquinho dos dois, Sandra. A gente, sim, sempre, tudo que a gente faz, né? Quando a gente fala de territórios de marca, a gente fala de uma maneira, óbvio, mais ampla, de entretenimento como um todo. Só que entretenimento é um território enorme, assim, dá para fazer milhões, né, de execuções, né, de se tornar proprietário ou de executar a marca de uma maneira mais relevante, né, que você trouxe aí relevância cultural. E aí a gente traz, né, dentro de alguns tópicos que para a gente entende que é importante. Primeiro, porque é relevante, né, para o brasileiro, é relevante para alcance, mas ao mesmo tempo a gente entende que as pessoas, né, que estão nesse território, que consomem esse território, engajam com o Mercado Livre de uma forma, né, relevante também quando a gente fala de estar presente lá dentro de editoriais, enfim. E aí a gente traz, né, reality show, né, Big Brother, né, e outros reality shows que a gente também já patrocinou, e não patrocínio pelo patrocínio, mas justamente está construindo ali de uma forma que dentro do conteúdo a gente consiga, obviamente, trazer a proposta de valor do Mercado Livre, mas gere uma interação, né, com as pessoas, né, não é só a presença da marca, é como a gente fala da marca. E aí a gente basicamente também tem território de música e futebol.
né? São dois territórios aí que o brasileiro, em geral, é apaixonado, né? Gera realmente, chama atenção. Sim. E hoje, quando a gente fala muito dessa cultura, né? Dessa cultura não, dessa economia, né, de atenção, né? Essa disputa pela atenção do consumidor no sentido de as pessoas estão sendo impactadas por muitas mensagens durante o dia, né, a gente ancorar a nossa marca em conteúdos, né, em ações que as pessoas estão prestando atenção e a gente trazer o como, né, a gente falar da marca dentro, né, desse repertório aí de territórios é importante, né, para a pessoa não passar despercebida, a pessoa olhar e realmente lembrar, né? Acho que lembrança é batido quando a gente fala em marketing, comunicação, Sim. mas continua sendo relevante. Claro. A pessoa precisa lembrar realmente o que a marca fez, né? Não só que viu a marca, mas principalmente do que a marca fez. Então me diz o que o BBB entregou que nenhuma outra campanha digital conseguiria entregar sozinha. O BBB ele entrega escalabilidade, né? Impacto no sentido de alcançar muitas pessoas. Né? O BBB ele entrega também esse alcance fora, né, do que passa na TV, né? Gera uma conversa, né, residual, né, em digital, enfim, muito boca a boca também entre as pessoas, né, no mundo offline, falando do programa, reverberando ativações que são feitas no programa. E o BBB ele acaba sendo uma plataforma de consistência para a gente falar de várias campanhas da marca ao mesmo tempo. A gente vai desde mensagens funcionais, né, com provas que falam de envio rápido, né, com provas que falam de parcelamento, enfim. Até campanhas que a gente vai falar, até ativações que a gente vai falar de campanhas específicas, como a gente fez recentemente com a campanha do dia da semana do mês do consumidor, né? Quando a gente fala de cupons, por exemplo, ou seja, acaba sendo uma plataforma aí transacional para o nosso primeiro trimestre, para a gente conseguir trazer nossa mensagem de uma maneira que seja relevante para o programa. O Mercado Livre conseguiu transformar a audiência em dado e dado em negócio, o que parecia algo impossível uns tempos atrás. Como isso aconteceu na prática, Yuri? Nossa, a gente olha todo dia, tá? Assim, né? Cada ativação que a gente tem, seja ativação no ao vivo, seja ativação gravada, né? Hoje a gente tem 3 grandes, né, execuções no Big Brother, né? A gente tem o supermercado, né? A gente tem as execuções, né, do Closet do Líder, que a gente traz muito forte mensagem de afiliados e criadores, junto com a categoria, né, com, né, nossa conexão mais forte com o negócio aí de moda. E a gente tem as execuções de campanha macro, que são as provas de líder, anjo, etc. E cada ação dessa tem uma natureza diferente. Algumas a gente está trazendo cupom mais à frente, outra a gente traz produto, outra a gente traz uma vertical, outra a gente traz mensagem de variedade, enfim. E no final a gente tem algumas métricas que olha como um todo e cada dia, cada ativação a gente vai medindo esse impacto. E esse impacto ele acaba sendo medido tanto no que gera ali no curto prazo, né, quase que momentâneo, né, desde scanners de QR que está na tela, uso de cupom, né, conversão, né, lift de vendas, até o que a gente entende o que isso gera de impacto para a marca. E a gente começa a ver aí saúde de marca, a gente começa a ver KPIs que a gente tem, né, de construção até de longo prazo de uma marca forte. A gente começa a ver também, obviamente, isso não é diário, mas faz parte desse nosso mindset, né, de dados, de conexões, de informações, para entender o que isso está gerando a longo prazo também. Recentemente, o Mercado Livre lançou a campanha Raspe Seus Dados, incentivando os consumidores a protegerem as suas informações pessoais ao descartar embalagens de compras feitas na plataforma. A iniciativa une conscientização, criatividade e responsabilidade com o consumidor, inclusive com a participação do Marcos Mion e creators nas redes sociais. Me conta, como é que nasce uma campanha como essa dentro do Mercado Livre? Ela vem, assim, mais da escuta de um comportamento do consumidor ou da visão da marca de assumir um papel educativo mesmo e de responsabilidade digital no dia a dia das pessoas? Como é que isso acontece? Nos conte. Essa campanha aí foi incrível, né? A gente ficou muito feliz, né? Quando a gente olha realmente aí na rua, né? O que foi feito, o que a gente entregou. E ela nasce aí, a gente hoje no Mercado Livre, a gente tem algumas maneiras de falar de criatividade, de comunicação. A gente tem os briefings, que são os briefings de campanhas já calendarizados, né? Quando a gente fala de uma data promocional, quando a gente fala de uma campanha mais emocional, né, de 360,
quando a gente fala dos patrocínios, né, como Big Brother, como outros patrocínios que a gente faz. E a gente tem briefings que são abertos junto com a agência, né, do que a gente pode fazer, né, fora da caixa, né, mais disruptiva, para trazer algumas mensagens que a gente está sempre colocando, que a gente está sempre discutindo, né? E uma delas é todo o tema de segurança, né? No Mercado Livre a gente trabalha muito com, né, toda a questão de segurança, né? A gente traz muito forte isso no nosso DNA. E agora, justamente aí no mês do consumidor, a gente trazer essa mensagem, né, que é uma mensagem que é importante, que é relevante, que às vezes as pessoas não estão nem falando tanto sobre isso, mas a gente aí como uma marca forte, né, como um líder, né, uma marca líder, a gente traz isso para a roda de conversa, para as pessoas realmente aprenderem, né, traz totalmente esse teor educacional, assim como outras iniciativas que a gente faz, e é um tema que é importante, né, e aí nesse mês do consumidor, nada mais importante do que falar de segurança do próprio consumidor. Essa campanha me impactou e me educou para raspar meus dados. Boa. Você costuma, Yuri, falar sobre disponibilidade física e mental da marca. Hoje, o Mercado Livre já conquistou essa disponibilidade máxima no Brasil? Me conte. O Mercado Livre hoje, quando a gente olha aí, né, os cortes, né, de compradores de e-commerce, né, nativos digitais, sim, né, todo mundo reconhece o Mercado Livre. Pessoas que ainda não compram no ambiente, né, no e-commerce, no ambiente online, a penetração do e-commerce no Brasil hoje, ela, por mais que cresceu muito nos últimos 4, 5 anos, ainda tem uma oportunidade enorme de crescer quando a gente compara em mercados como Estados Unidos, China. Mas a marca Mercado Livre, ela é reconhecida, né? Quando a gente fala de disponibilidade mental, né? Mesmo quem ainda não compra no e-commerce, conhece o Mercado Livre, né? Sabe que é uma plataforma de compras, né? Sabe que é um e-commerce, conhece o ecossistema, né? Conhece Mercado Pago, conhece Mercado Play, conhece Meli+, enfim. E quando a gente fala aí da disponibilidade física, né? Justamente aí, né, do processo, né, da jornada de compra, o grande desafio hoje é justamente esse crescimento, né, de penetração do e-commerce no Brasil. E o Mercado Livre é um grande enabler disso, né, quando a gente olha aí crescimento de ano a ano, justamente por ser, né, uma marca tão forte, né, por estar nessa indústria, né, por estar falando sobre isso há tantos anos. Nessa linha, em matéria sobre os resultados da companhia, o Mercado Livre aparece como um dos maiores investidores em marketing da América Latina. Onde que você coloca a prioridade? Na aquisição, retenção ou construção de marca? Em tudo. Assim, eu acho que qualquer marca, né, todos os 3 pilares eles têm que ser muito bem equilibrados, né? Independente da indústria, independente da maturidade da marca. Obviamente, marcas que são mais novas ou indústrias que são mais recentes, esse peso, né, tem uma diferenciação, né, não é exatamente tão equilibrado. Quando a gente fala do Mercado Livre, a gente precisa trazer tudo isso, né? A gente precisa construir uma marca forte, né? A gente precisa realmente trazer aquisição e a gente precisa trazer também aí fidelidade, recorrência, enfim. Quando a gente fala de growth marketing, a gente acaba trazendo aí muito forte, né, vários atributos performáticos que a gente olha no dia a dia e investe para realmente estar trazendo a recorrência, trazendo categorias novas, trazendo a quantidade de sortimento que a gente tem. Acaba sendo ali uma estratégia de marketing que anda de mão dadas, né? E para a gente hoje, no patamar que a gente está hoje como marca, como indústria, como negócio, é importante estar tudo junto e avançar, né, com o mesmo mindset que a gente faz coisas novas, que inova, que é disruptivo em comunicação, fazer também coisas disruptivas em outras plataformas, em outras drivers, né, em outras execuções de marketing que a gente traz. O Mercado Livre é um case, né? E nós da ABA temos um grande orgulho de ter o Mercado Livre como associado e ter a doutora Adriana, né, do Mercado Livre no nosso conselho. O fato de vocês dominarem mídia, plataforma e conversão muda a lógica tradicional entre branding e performance? Primeiro, mandar um beijo para a Adri. Né? Adri, você sabe que o jurídico, né, o time de legal, trabalha muito próximo da gente, assim. Qualquer iniciativa, tudo, na verdade, a gente passa por eles, obviamente, mas qualquer iniciativa que é mais disruptiva, que às vezes a Gut, nossa agência, traz, que a gente, como marketing, olha e faz, meu Deus do céu, será que vai passar? Será que dá? O time jurídico está muito próximo, vai lá, sugere,
ou fala, né, divide com a gente, né, quais são as possibilidades, como que a gente faz da melhor forma, se preocupam muito também junto com a gente todo o tema de reputação, né, de marca, de como construir essa marca forte. É muito bacana isso, essa integração, né? Não é em todo lugar que a gente vê isso e para a gente é uma coisa muito valiosa, né? Tanto a Adri quanto o time dela tá nesse dia a dia. Ela é necessária, mas nem sempre acontece, né, Yuri? Exato. E eu percebo mesmo, nós da ABA percebemos essa integração total, né, entre o jurídico e vocês. E o que garante, né, que tudo saia da melhor forma possível, dentro das regras, dentro das leis. E a Adriana dá uma grande contribuição à ABA. Um beijo para a Adriana também. Boa. Vamos lá. Hoje, quando a gente fala de construir marca, né, longo prazo, marca forte e performance, anda tudo muito junto. Né? Hoje, obviamente, como a gente tem dados, né, como eu estava falando recentemente aí, né, que a gente tem essa possibilidade de olhar o impacto quase que imediato de uma ação, né, a gente consegue entender, né, que, obviamente, algumas iniciativas elas têm um peso maior nesse curto prazo, né, realmente data promocional, conversão, vendas, mas que isso também gera um impacto na construção de marca de longo prazo. Né? Acho que esse mindset, né, que o mercado tinha, que eu mesmo já tive no passado, que para você construir uma marca forte, né, você acaba tendo que fazer iniciativas mais emocionais ou não tanto focadas em produto ou promoção, isso acaba sendo um pouco diferente hoje em dia. Né? Tem muita iniciativa promocional, tem muita iniciativa de cupom, por exemplo, que a gente faz, que é um asset transacional, é um asset de conversão, que gera um impacto de relevância de marca de médio e longo prazo que é enorme. E isso a gente consegue ver hoje. Ao mesmo tempo que iniciativas que são mais focadas, né, em mensagens mais disruptivas, que não vai necessariamente trazer uma oferta ou uma condição de parcelamento, ela gera também um impacto em curto prazo. Ou seja, não é sobre um ou outro, né, tudo junto. Obviamente, algumas têm um peso muito maior para construir essa marca, né, ser relevante, né, nesse cenário atual e que vai, né, durar durante anos, mas não é um ou outro, sabe? É um ou... Né, no sentido, é um I, na verdade, né, no sentido de somar e acabar direcionando. A gente fez uma ação agora que foi muito bacana, assim, com o João Fonseca. Né, a gente está patrocinando o João Fonseca, né, o super talento aí do tênis brasileiro, né, muito conectado com tudo isso que a gente fala de progresso, né, de talentos da América Latina. E a gente fez uma ação dele, né, junto com o Ronaldo, né, o Ronaldo entregando a bandeira para ele, trazendo aquele momento nostálgico do Ronaldo lá, né, anos atrás, né, quando ele levantou a bandeira do Brasil e trazendo esse apoio para o João, né, enfim. E a gente viu que, na verdade, obviamente, atributos de marca, né, mais fortes, né, de equity de marca, cresceu muito, né, quando a gente avalia essa campanha específica, mas, ao mesmo tempo, né, como a gente conecta isso traz nosso propósito e conecta isso muito com o tema de entregar tudo pelo Brasil, o entregar ali, ele não está fazendo um papel de tangibilidade, de transacionalidade, mas faz parte do nosso DNA e as pessoas conectaram isso também de uma maneira quase que direta, né, óbvia, com a entrega do Mercado Livre, acaba trazendo também, né, KPIs de envio rápido, né, de sortimento de produto também. A gente começou a ver que isso foi muito bacana e, para mim, é um exemplo bacana desse mix de curto e longo prazo, né, de atributos mais emocionais e funcionais funcionando bem. Verdade. Há uma associação de conceitos. Eu gostei muito quando você falou não é ou, é e. E me remete a te perguntar o seguinte: existe alguma decisão recente em que dados apontavam um caminho, mas a intuição de marca levou para outro? Tem algum exemplo que você possa contar para a gente? Sandrinha, tem vários. Tem vários, assim. Não posso abrir detalhes aqui, mas eu vou te falar que isso é recorrente, tá? Assim, tanto no sentido de dados ou informações ou pesquisas apontavam um caminho e a gente seguiu aquele caminho e depois, né, quando a gente olhou o resultado, volta e fala, não, na verdade era para ter seguido a intuição.
Ou situações ao contrário, que dados mostravam um caminho e a gente optou, né, por seguir nosso gut feeling, vamos falar assim, né? E foi para um caminho e falou, não, eu devia ter ido pelos dados. Mas isso é muito parte da cultura do Mercado Livre. A gente fala muito de assumir riscos, a gente fala muito de, né, beta contínuo, né? De testar e aprender. Errou, tá bom, vamos fazer de novo, vamos olhar no detalhe porque errou e vamos fazer de novo melhor. E esse ponto, obviamente, né, na maioria das vezes, quando a gente coloca os dados com o nosso feeling, muitas vezes dá certo e muitas vezes tem uma sinergia, né? Muitas vezes não são opostos, né? O gut feeling e o dado estão indicando um caminho igual, mas quando é divergente acontece isso. Às vezes sim, às vezes não, a gente ajusta, mas isso faz parte para todo mundo e para a gente no Mercado Livre especificamente faz parte da nossa cultura, né? A gente acaba respirando isso o dia todo. E aí eu te pergunto o seguinte, Yuri, fala um pouco da sua relação com a sua agência, né? Porque eu acho que entra muito nesse universo, né? É a contribuição efetiva da agência para os resultados efetivos. Como é que é feito, né, essa parceria entre o Mercado Livre e suas agências? Nossa, a Gut está com o Mercado Livre tem, acho que 8 anos já, se eu não me engano, né? Foi um pouquinho antes de eu entrar no Mercado Livre. Né, a Gut começou com o escritório, né, atendendo o Mercado Livre em Buenos Aires, mas logo em seguida, né, a Val, o Brooks abriram o escritório aqui em São Paulo. Né, o Mercado Livre foi o primeiro cliente deles e a gente está com uma relação de parceria já desde aquela época até agora. E é muito bacana, assim, a gente dialoga muito, né, todos os dias, né. A Gut, ela trabalha de uma maneira que eu gosto muito, que é alguns layers burocráticos, né, de, às vezes, né, só vai falar com o Yuri, né, enfim, com o time de marketing, pontos focados específicos. Não, na Gut a gente fala todo mundo, tá todo mundo junto, né, canal aberto de todos os lados. Eles trazem ideias, né, de maneira proativa, isso é muito bacana da Gut e faz parte do DNA deles, tá? Né, o Gaston, né, junto com o Selmo, né, que são aí os sócios, né, da Gut, eles trazem muito isso aí como deles, né? E traz muito essa intensidade de bora tentar fazer. Eles falam, o que eu falei agora na resposta anterior de gut feeling é algo que eles trazem muito, né? Eles colocam isso muito na mesa e eles provocam muito a gente, o que é saudável isso, né? Uma provocação de, não, vamos por aqui, vamos por aqui. E ao mesmo tempo eles escutam muito a gente, eles entendem as dores do negócio, eles entendem, né, o que a gente divide com eles de quais são as dores da marca quando a gente olha também dados, quando a gente olha se é equity, não só de curto prazo, mas também de longo prazo, né? Nosso tagline atual, né, o melhor está chegando, né, foi a Gut, foi a primeira grande mudança que a Gut fez, né, há 8 anos atrás, né, e toda a construção, né, de progresso, né, do nosso propósito, né, foi a Gut que trouxe, provocando a gente, trabalhando com a gente. Isso foi muito bacana. Muito bacana quando a marca consegue estabelecer com a agência uma verdadeira parceria e não só uma relação de prestação de serviços. Sim, a Mas gente agora briga horrores também. Claro, tipo, faz parte. Vocês estão loucas. Um não concorda com o outro, Não. Concordamos que discordamos. É isso, e isso é bom. essa provocação é que faz a coisa acontecer. Agora a gente muda de assunto porque o Mercado Livre tem investido fortemente no universo da música e especialmente no sertanejo. Um dos gêneros mais populares do Brasil, criando o festival Meli Music, um projeto musical próprio da marca que em 2026, né, terá sua terceira edição com foco totalmente no sertanejo. A minha pergunta é, o sertanejo é estratégia de alcance ou de conexão emocional profunda com o Brasil real, Yuri? Bom, ó, música é a nossa estratégia, né, de conexão emocional profunda, né? Ela é o guarda-chuva, ela é a estratégia mãe nesse território. Ano passado, a gente já está no território de música tem muitos anos, na verdade, né? A gente já, enfim, usa as músicas conhecidas, né, de todo mundo em campanhas há muitos anos. A gente lá na 2021, se eu não me engano, quando, enfim, infelizmente estava todo mundo naquele momento de pandemia, né, de isolamento, a gente fez um concerto, né, o Juntos, né, que colocava artistas, né, de frente para os heróis, né, da pandemia, né, enfermeiros, médicos, enfim, profissionais de saúde, e tinha um show ali privado, né, para aquele profissional como uma homenagem, teve Daniela Mercury, enfim.
Ou seja, a gente está no território há muito tempo já, né? De diversas formas, né? Reality shows de música, né? A gente já participou, né? Big Brother do ano passado, a gente fez ativações, né, específicas de música. Ano passado, a gente decidiu fazer um festival proprietário. E a gente criou o Melly Music. E ano passado, os focos foram trap, né, justamente pela ser um gênero que está ascendendo muito, né, crescendo muito, principalmente com um público mais jovem, né, com todo o Gen Z, né, enfim. E depois a gente fez pop, né, também ano passado, criando essa conexão também muito forte com o público jovem, enfim. Foi muito bacana estar no Melly Music ano passado, que são dois gêneros que, quando a gente olha os dados, tem um perfil muito parecido, né, de consumidor, né, da música, né, quando a gente olha principalmente faixa etária, né, Gen Z, mas são perfis comportamentais diferentes. Assim, obviamente tem muita sinergia, muita coisa, mas a gente olhar lá, né, no evento em si, foi muito interessante ver isso, né, justamente, e para mim fica essa coisa bacana como marketing, que às vezes, cortes demográficos, eles não vão falar exatamente o que o consumidor consome e como ele consome, né? Entender realmente aí o que motiva as pessoas, como a pessoa se conecta com o artista, é muito importante nessa construção, nesse território de música. E esse ano a gente vem com o sertanejo, né, justamente como uma terceira etapa, e aí sim, agora a gente vai em um gênero que, obviamente, fala com os jovens também, né, segue o que a gente já vem construindo, mas tem um impacto maior, né, a gente está falando com mais pessoas agora, né, a gente está falando com um público, né, maior. Não é à toa que sertanejo sempre está nos charts, né, aí de top 10 de músicas mais tocadas no Brasil, gênero mais tocado, né, tem uma audiência muito fiel, né, aos seus artistas. E a gente vem aí com a Ana Castela, com a Lauana Prado, né, que são duas cantoras incríveis, estiveram com a gente agora no lançamento, né, na coletiva de imprensa. E a gente está muito feliz aí com o que a gente está construindo e muito ansioso para o show aí que vai acontecer em maio. E aí eu te pergunto, Yuri, como é que vocês medem impacto quando entram em territórios culturais, como shows, festivais e parcerias com artistas? Como é que é feita essa medição? A gente olha primeiro o reconhecimento, né? Se a pessoa reconhece o Mercado Livre no território. Isso a gente faz para qualquer território. A gente faz para pesquisas, né, no território de futebol, em territórios específicos de reality show, por exemplo, né, de conteúdo. Em Fórmula 1 também, né, a gente acaba fazendo. Ou seja, todos os territórios que a gente está, ou patrocínio, ou eventos que a gente cria, a gente sempre olha, né, para o consumidor, né, para o público em geral, para a audiência, e sempre pergunta se as pessoas reconhecem o Mercado Livre como uma marca dentro daquele território, né, como uma marca que é proprietária daquele território, ou uma marca que está se tornando proprietária daquele território. Isso para a gente é o principal. Né? Porque a gente está investindo nesses territórios, o principal é que a pessoa reconheça o Mercado Livre como parte daquele território. Segundo é se as ações que a gente faz, elas são memoráveis. Né? Porque hoje você pode estar em territórios de marca de diferentes maneiras, né? Dentro de campanhas, dentro de execuções pontuais, dentro de patrocínios, né, de outros festivais, no caso de música. Tem N maneiras de você criar, né, esses assets, né, de apropriação de territórios. Né? Isso acontece, a gente já mesmo fez no próprio Música, como te contei agora, de diferentes maneiras. E aí a gente começa a avaliar também se a forma que a gente está fazendo, né, o como a gente está fazendo, se as pessoas estão reconhecendo, se são coisas memoráveis. No caso do Melly Music, né, se a pessoa primeiro reconhece que o Mercado Livre está nesse território de música, que é um território que tem muitas marcas, e se o como a gente decidiu fazer isso, que é criando um festival proprietário, as pessoas estão gerando memória disso, né? Se está gerando conversa, se está gerando realmente impacto na vida das pessoas. Perfeito, Yuri. Indo mais agora para o final, infelizmente, sempre trabalhamos com uma questão de tempo, né? Mas conversar com você faz o tempo passar tão rápido, né? Que eu ficaria aqui horas. Inclusive, por você ser um jovem executivo muito bem sucedido, conhecido e reconhecido pelo mercado, e ter um case na mão, que é um case que desperta muita curiosidade. Eu teria mais 25 perguntas para te fazer, mas eu vou fazer uma última, tá? Que eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tá? Para quem está nos assistindo, principalmente para os jovens. Como você é muito jovem, muito bem sucedido, né? Para aqueles jovens que um dia vão querer ser o Yuri, que mensagem você deixaria?
é a última pergunta. A minha mensagem é: trabalhem para um dia a Sandrinha chamar vocês para participar desse evento lindo e chamar você de jovem. Agradeço também o jovem, fiquei muito feliz. Não, a minha principal mensagem é ser curiosos, né? Profissionais de marketing que estão começando agora, não só de marketing, profissionais de publicidade, criativos, enfim, de comunicação, para serem muito curiosos e curiosas, assim. Isso me ajudou muito. Isso, pessoas que eu conheço, né, pessoas próximas, a curiosidade foi um grande fator na vida, né, de grandes pessoas que eu admiro, ou que já li sobre, ou que conheço. E a curiosidade, ela pode vir desde um estudo, desde colocar a mão para aprender algo, desde fazer algo novo, desde fazer um curso de isopor, né, para construir uma casa. Ou seja, isso me motiva muito, sabe, Sandra? Eu acho que é muito bacana, assim, com a quantidade de acesso que a gente tem hoje, né, a quantidade de informação que a gente tem hoje, né, e buscar, né, novas coisas, né, novos conteúdos, repertórios que a gente não tem, eu acho que acaba sendo um grande diferencial. E aí, obviamente, trazendo minha experiência, né, para as pessoas que querem escutar meu conselho, eu acho que é isso. Assim, minha trajetória, né, eu comecei em Recife, né, tinha uma carreira linda lá, né, era muito recente, muito jovem, obviamente, tinha poucos anos, mas estava muito feliz. Sim. A curiosidade me trouxe para São Paulo, né? A curiosidade me fez trabalhar em agências, conhecer pessoas que, né, guardo no meu coração, que me ajudaram muito nessa minha vida, minha trajetória. A curiosidade me fez ir para a empresa, né, fez sair de agência e ir para a empresa, e sempre assumindo o risco de algo novo, né, algo diferente, algo Sim. que não tenho domínio, algo que não está na minha zona de conforto. E vamos aprendendo, e sempre na humildade de, cara, preciso aprender isso. Eu lembro quando entrei na Rect, eu nunca tinha visto um PNL na minha vida, nunca, nunca. E na humildade de chamar pessoas, independente de cargo, vem, senta aqui, me explica o que é que está aqui escrito, sabe? Né? A humildade, né, e a curiosidade, por exemplo, de depois que comecei a trabalhar muito com marketing, né, no dia a dia, já no Mercado Livre, né, de entender, né, além do que a gente tem de repertório teórico, de estudos de consumidor, né, de teorias de consumidor, tá, deixa eu entender então neurociência agora. Aí fui fazer outra pós de neurociência, porque eu queria entender o que estava gerando, o que às vezes a gente vê no dia a dia, mais o resultado final. Fui lá fazer uma pós, com que tempo? Não sei, mas fiz uma pós. E agora, recentemente, com a curiosidade de todo esse aparato que a inteligência artificial está trazendo para a gente. E não só em áreas que são confortáveis para mim, né, de produção com AI, produção híbrida, produção de campanha 100% com AI, ou de análise de dados, de, né, dia a dia com avaliações de roteiros, por exemplo, ou construir apresentações. Não, né, isso já temos, já fazemos, e agora eu estou num momento de curiosidade de, como é que faz um código? Né, imagina, eu mandei um print para o meu chefe algumas semanas com uma tela de terminal no meu computador, no meu Mac. Sabe o terminal, aquela tela preta? Que eu nunca tinha aberto na vida. E eu mandei para ele com 2 terminais abertos e falei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? E era isso, a curiosidade de ir aprendendo, de, obviamente, sempre com muita segurança, sempre com muita ética, né, quando a gente fala de inteligência artificial, mas ir aprendendo e descobrindo. Acho que, enfim, falei um montão, mas o meu conselho é curiosidade. Então, eu entendi dos seus conselhos que é curiosidade, coragem e humildade para aprender sempre e ter a coragem de galgar novos postos e novas áreas mesmo que você não conheça. Eu adoro essa palavra coragem. Yuri, muito obrigada por você estar aqui. Você é o nosso primeiro entrevistado. A gente ainda está olhando esse modelo. Acho que foi bem sucedido por você estar aqui conosco. Obrigada por Mercado Livre ser esse case tão interessante, por ser associado da aba e, quem sabe, por uma próxima você esteja aqui conosco de novo. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, é uma honra enorme, né? Uma pressão grande ser o primeiro convidado, mas uma honra enorme. Eu agradeço a confiança, Sandra, agradeço todo o time da aba e, enfim, estamos sempre junto aí no que vocês quiserem me convidar, achar que é relevante, vamos sempre aí de mão dadas. Obrigada. Obrigado também para quem está assistindo e obrigado para todo o time da Rede TV que está aqui com a gente. Um beijo para a Rede TV.
E para quem está nos assistindo, muito obrigada. Voltaremos em breve com uma nova entrevista com uma pessoa bem interessante também. Obrigada.